Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Como prometido, então, vou fazer um tour pela obra na data de hoje. E eu vou começar aqui por cima. Então, o tour pela obra, o tour de aniversário da obra, vai ser dividido em dois vídeos. Eu vou gravar primeiro aqui em cima, e aí eu vou gravar lá embaixo depois, porque essa casa está dividida em duas. Aqui em cima a gente está total na fase de acabamento, e lá embaixo ainda não. Então, vai ser assim. Então, vamos lá. Esse tour pela obra, eu vou mostrar para vocês tudo que a gente já fez aqui e eu vou dar algumas dicas. Lembrando, quem assistiu os stories, né, os últimos stories, eu falei que eu não tô aqui para atacar nem para falar do serviço de ninguém. Mas eu quero que vocês saibam o que aconteceu aqui e a minha dica para que vocês resolvam o problema, caso aconteça aí, ou para vocês já ficarem ligados e não dar os problemas que deram aqui ou algumas divergências para vocês não passarem porque a gente está passando. Então, a intenção do tour é essa e também matar a curiosidade de vocês, que eu sei que vocês estão bem curiosos. Então vamos lá, eu não sei qual foi o nosso último diário de obra, a nossa última atualização, mas vamos começar por aqui por cima e vou explicando para vocês tudo que já foi feito. Aqui é a sacada da Suite Master. E a gente colocou esse parapeito aqui pra gente poder colocou esse murinho, né, que eu digo, pra gente poder colocar a pedra em cima. E a gente escolheu fazer dessa forma e não fazer a pedra direto no piso por duas razões. Porque aqui, quando a gente for lavar ou chover, a água vai cair para lá e vai acabar manchando a nossa pintura. E também porque, de qualquer forma, se não tivesse o murinho, a gente ia ter que ter a pedra. E aí, como o contrapiso já estava pronto, a gente ia ter que quebrar o contrapiso dessa largura para poder encaixar a pedra, para ficar no mesmo nível do piso, nós escolhemos fazer dessa forma mesmo. Então, uma coisa que não tinha é esse murinho aqui, que vai a pedra e o parapeito em cima. Vocês lembram daquele rolê todo? Eu acho que eu já comentei. Para pôr o piso, precisa pôr a porta. Para pôr a porta, precisava da pintura. E isso foi atrasando. Então, a gente ainda tem essa questão de não ter portas e janelas e não ter piso. Mas, nas últimas atualizações, gente, se eu esperar para ficar organizado, eu nunca vou fazer. Então, relevem a bagunça. Mas, voltando, a primeira vez que a gente veio pôr a mão na massa, eu e o Manuel aqui, a gente veio fazer as entradas do ar-condicionado. Até então, a gente ainda não tinha o forro. Então, primeira dica número 1. A gente se atentou que a gente precisava fazer a passagem do ar-condicionado antes de pôr o forro, para a gente não precisar rasgar o forro para fazer essa passagem. Porém, a gente poderia ter feito essa entrada do ar-condicionado até mesmo antes de fazer a laje, porque teria saído bem mais fácil e melhor para manutenção, já que aqui é o nosso último andar, né? Então, toda a tubulação ela acabou indo para cima. Então, eu já falei para amigas, se você ainda não bateu a laje, já deixa os conduítes para sair essa tubulação de energia e de água lá para cima, para não precisar fazer essa estrutura dentro do forro. Mas a gente acertou e fez isso antes de fazer o forro, então, primeiro acerto. Agora, a segunda dica, que ainda é do ar, mas que foi um erro, esse vídeo vai ser super editado, que eu vou colocando as imagens para vocês. Quando a gente se atentou de fazer o ar, já tinham feito o gesso, então não tinham feito o rasgo na parede para passar essa bendita dessa tubulação. Se vocês olharem aqui, dá para ver a marca. Então, dica número 2, ainda sobre ar-condicionado. Mesmo se você não for colocar seu ar-condicionado agora e for colocar depois, deixa a estrutura pronta. Porque quebrar essa parede faz muito pó, é um retrabalho, depois você tem que pôr o gesso em cima de volta, ou o reboco, e a pintura, e fica marcas. No nosso caso aqui vai um painel, mas mesmo assim não é legal. Então, ar-condicionado, pense tudo isso antes de começar de fato a fazer o acabamento de paredes e teto.
Então, depois, esse foi o nosso primeiro trabalho, aí o pessoal veio e pôs o forro de gesso. E aí iria entrar a parte da pintura. Nós fizemos todos os orçamentos e não cabia dentro do nosso bolso a pintura. E o Manuel falou, que tal nós mesmos pintarmos? Então, nós decidimos que iríamos fazer a pintura. Então, nós fizemos a pintura dos tetos, todos aqui da parte de cima. Aqui o nosso corredor, tá vendo lá? A closet, menos os banheiros, que era molhada. E depois fizemos a pintura de todas as paredes. Eu e o meu querido marido, Manuel. Da mesma forma da entrada do ar-condicionado que a gente foi fazer depois que já tinha colocado gesso, aconteceu com a saída da energia das persianas motorizadas. A gente já sabia que a gente queria persiana motorizada, e só que não foi passada a elétrica antes de fazer o gesso. Então, mesma coisa que aconteceu, nós tivemos que quebrar, rasgar toda a parede para poder passar o conduíte. Então, ó, terceira dica, né? Terceira dica, conferir todos os pontos de elétrica que vocês vão precisar, né? Tomadas, interruptores, antes de começar o gesso ou o reboco. Aí depois que a gente terminou a pintura, o Manuel foi dar uma olhada na elétrica, porque eu já queria colocar as caixinhas, porque a gente ia ter a vistoria da caixa, né? E eu falei, eu acho que é um ponto positivo eles olharem que a gente já tem a elétrica. Aí o Manuel fez toda a parte elétrica daqui de cima que estava faltando, a gente já tinha os cabos que estavam passados, mas faltava todo o quadro, essa parte toda do quadro elétrico, que não tinha sido feito. Então, o Manuel passou, terminou de passar os fios e nós acabamos colocando as caixinhas. Então, aqui a gente tem interruptores inteligentes, com paralelo na cabeceira, e temos também as nossas luminárias e os spots. E o charme desses quartos são o cortineiro. Ai, gente, olha, a gente vê a pintura lá, mas aqui a cortina vai tampar. A gente pôs LED nos cortineiros e a gente chama de tabica, né? A gente pediu para fazer o forro, né? Tinha-se no projeto esse rasgo do cortineiro para a cortina descer direto da parede. E aí eu solicitei, né? Eu pedi que fosse de parede a parede, que eu acho super chique a cortina de parede a parede. Então, em todos os quartos a gente tem cortineiro de parede a parede e a gente tem LED nos cortineiros. Os banheiros, eles continuam da mesma forma, porque vai azulejo em tudo, e aí a gente ainda não, né? A gente contratou, mas o rapaz ainda não veio. Mas aí eu acho que a quinta dica é também em relação às questões elétricas e hidráulicas. Isso daqui é o duto do ar-condicionado, né? Aquela água que sai do ar-condicionado. Então, o Manuel, ele conseguiu colocar esse duto para cair lá no cano de água pluvial, né? Que é a água que vai da pia. Então, isso também foi feito pelo Manuel, como ele já tinha feito a instalação, né? Da infra do ar-condicionado, isso foi feito por ele. Porém, o nicho, o azulejista, ele pediu para que fosse mais, eu não sei, na verdade, de quem que é a função de fazer o nicho. Aí o azulejista pediu pra gente deixar o nicho pronto. Como o Manuel já tava com a mão na massa, eu medi, lembra quando eu fui fazer a paginação dos azulejinhos? Eu medi o tamanho que seria certinho, só que aí a gente teve um plot twist, que eu vou lá no outro banheiro pra mostrar. Na verdade, esse é o banheiro do meio, o Manuel já tinha feito esse. No nosso projeto, o nicho é de parede a parede. Então, o Manuel seguiu o projeto, fez o rasgo desse nicho. Ó, nesse Manuel nem passou ainda o negócio do ar, porque o azulejista vai começar por aquele. Aí, quando o Manuel começou a fazer o rasgo, o corte desse nicho, ele descobriu que aqui é uma coluna. Ou seja, a gente não pode mexer na coluna, não pode mexer no estrutural da casa, né? Aí, a gente teve que colocar o nicho só no meio. E aí, como eu sou, né, perfeccionista, falei, não vai ficar um banheiro nicho de parede a parede e o outro banheiro nicho só no meio. Então, a gente decidiu fechar aquele lá para ficar os dois banheiros iguais, porque eles vão ser idênticos com o mesmo azulejo.
Então, o nosso nicho que estava no projeto, que ia ser de parede a parede, agora ele é nicho só no meio. Então, a dica é, olhem o projeto. Porque a gente foi somente pelo projeto arquitetônico, no projeto arquitetônico tá de parede a parede, mas no projeto estrutural não daria para ser por conta da coluna que tem ali. E aí, outra coisa que eu pedi pro Manuel colocar foi uma tomada aqui. Aqui vai ser a pia. E aí, eu fui lá no meu vizinho e ele falou, aqui eu vou colocar um espelho com LED. Eu falei, também quero um espelho com LED. Aí eu falei, coloca uma caixinha aqui, porque se eu quiser pôr um espelho com LED, né, pra fazer maquiagem, pra barbear, eu acho assim que não é nenhuma questão de gosto, né, somente de gosto, mas é uma questão de praticidade também. Então, o Manuel, como tava com a mão na massa, mas aqui, ó, ele ainda precisa terminar. Mas como eu disse, o azulejista vai começar pelo outro banheiro, então lá o Manuel já fez. E esse vai ficar pro mês que vem. Aí, outra coisa também que o Manuel tá aproveitando e tá fazendo, gente, hoje a gente tá fazendo o que dá. Antes a gente fazia o que a gente não queria pagar para terceiros fazerem, hoje a gente tá fazendo o que a gente dá conta de fazer, por questão de tempo. Então, a gente pediu o orçamento da porta. E essa porta do banheiro, ela tem 70 centímetros. Então, vamos ao problema e dica número 6. Essa porta, ela tem 70 centímetros. Então, quando a moça da empresa veio fazer as medidas, ela falou, eles chamam de boneca, né? Que é a guarnição, eu acho que é isso. A guarnição da porta ao requadro de onde vai ficar a porta. Então, para uma porta de 70 centímetros, a gente tem que ter, se não me engano, 78 centímetros ou 72. Vou olhar lá e coloco aí pra você, como esse vídeo vai ser editado pra vocês. E a nossa porta não tem. Então, ela sugeriu para uma porta de correr. Eu detesto porta de correr. Em todos os projetos, né, do projeto não tem porta de correr. E eu falei, não quero porta de correr. Vai ficar do jeito que dá. Então, a minha dica é que vocês confiram isso antes, por exemplo, de passar a elétrica, porque ó, aqui vai a guarnição da porta. A menor guarnição que a empresa tem é de 5 centímetros. Se vocês medirem aqui, tem 8 centímetros. E aí, a gente vai ter que fazer o requadro da porta, que é essa tal boneca, e depois vir a guarnição, ou seja, a guarnição vai ficar aqui grudada no interruptor. Então, nós temos duas opções: quebrar tudo e chegar o interruptor para lá, interruptor e tomada, ou pedir para que a empresa faça uma guarnição de 2 centímetros, que vai ser o que a gente vai escolher, porque eu não vou pôr porta de correr. Então, esse é um problema que eu já encontrei a solução, mas que eu estou deixando para vocês como dica. Confiram, presta atenção. Não é papel do proprietário fazer isso, eu sei, às vezes a gente não conhece, mas pense sempre que é a sua casa, é o seu dinheiro. Então, antes você fazer do que você chegar, que nem eu aqui nesta fase, de tá tudo pronto, eu ter que quebrar. Aqui, o Manuel me explicou, né, que a gente vai, aqui a guarnição, ela vai ter que estar dentro da parede. Então, aqui a gente vai ter que furar e pôr ela dentro da parede, porque a gente não tem, tipo, esse espaço aqui. Ainda não entendi. E assim que tiver mais prontinho, eu volto para mostrar para vocês. E ainda falando de porta, a gente vai pôr essa baguetinha aqui, que esse, tá vendo, esse que tá mais escuro, não tava feito. Aí na sexta-feira, o Manuel veio aqui e fez esse acabamento para na hora que o azulejista vier, ele já colocar a baguetinha e já começar a colocar o piso. E ainda sobre portas, a do quarto, ela precisa, na verdade todas as portas, tá vendo ali? Ela já tem a marcação de onde vai. Ela é 2,10. E aí, a gente tem que fazer o rebaixo dela. Outra coisa que se a gente ficar esperando alguém fazer o rebaixo, vai demorar, vai chegar o dia de pôr a porta e não vai ter o rebaixo. Então, isso também o meu marido, Manuel, está fazendo. Ele começou na sexta, mas ele veio tarde e não pode fazer barulho aqui no condomínio, né? Tarde. Aí, ele só ajeitou o gesso aqui, que ele ainda vai dar uma lixada, e deixou ali marcadinho. Na segunda, ele vem mais cedo para fazer.
Então, por que eu falo a gente ficar esperando alguém pra fazer? Porque na parte 2 desse vídeo vocês vão ver que a parte lá de baixo a gente ainda tem muita coisa pra fazer. E aí, eu tô deixando esses pequenos detalhes, eu não estou me apegando a esses pequenos detalhes que tem que ser feito, mas que a priori a gente precisa que a equipe foque nas coisas lá de baixo. Então, enquanto o Manuel tá dando conta de fazer, ele vai fazendo. E aí, na hora que o pessoal acabar com o serviço lá de baixo, aí eu tenho um checklist, aí a gente retoma para que eles continuem fazendo o serviço que ainda tem que ser feito aqui dentro. Aí, voltando o nosso corredor, né? Aqui o Manuel também já começou a fazer essa parte, tem que dar o acabamento, né? E aqui, ao contrário da porta do outro quarto, a gente vai ter que colocar meio bloco aqui para fechar esse buraco, para dar os 80 e poucos centímetros. Ui, não tá pegando. Então, para dar os 80 e poucos centímetros, a gente vai ter que fechar aqui meio bloco. E aí, no corredor também, o Manuel conseguiu fazer a pintura do forro. Nós fizemos a pintura de meia parede, só na parte do pé direito duplo. Manuel aqui, porque eu não subo. E nessas paredes a gente já fez as 2 mãos de tinta, que assim, a terceira mão de tinta, gente, a gente vai dar só, tipo, faltando um dia pra mudar ou quando a gente estiver dentro. E a nossa parede de tijolinhos, essa tem história. Nós estamos fazendo nossos tijolinhos. Eu fui na loja, vi o metro quadrado desses tijolinhos, gente, é uma fortuna. Aí a gente viu na internet que tava para fazer de gesso. E nós mesmos estamos fazendo, estou documentando tudo. Vai ter um vídeo especial só mostrando como que a gente tá fazendo eles. Agora o mistério, né? Tem vídeos aqui e no YouTube falando da plataforma. Ela não vai sair, gente. Eu ia deixar quando tivesse tudo pronto para mostrar, mas como eu disse, a gente tá muito atrasado. E para tirar ela, a gente ia demorar muito tempo. Ia gastar um dinheiro, óbvio, né? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa essa plataforma aí, não é isso que vai me fazer gostar menos da casa. Aí eu pedi para que eles fizessem o contrapiso, porque não tinha. E aí ali, quando foi fazer o contrapiso, caiu. Mas o Manuel tá consertando com gesso. E aqui vai piso todo, o guarda-corpo e vida que segue. Agora aqui embaixo, continuamos do mesmo jeito. Temos ali faltando gesso, porque ele não vai fazer ali, por conta que quando chove de vento molha ali. Eu não acreditei, mas depois choveu sexta-feira, o Manuel filmou e realmente molhou tudo ali. Então, a energia daqui de baixo não tá ligada, porque se chover vai tampar, vai molhar ali, né? E aqui essa parte não foi feito nada, tá só aquela parte ali. Então aqui tá no gesso, que eu lembro que da última vez que eu filmei, que sempre filmava, tava do mesmo jeito. Não mudamos nada, mentira. Temos contrapiso. Aqui nessa área, né, não tinha contrapiso, tava que nem aqui no chão grosso. E aí, eles fizeram, acho que nesses últimos 2 meses, que a gente não tem diário de obra, eles fizeram o contrapiso. E que tá nos preocupando um pouquinho, porque tá vendo que ele tá dando diferença? Eu acho que aqui é a parte que vai o cano. Eu não sei por que deu essas rachaduras. E o Manuel disse que a gente possivelmente vai ter que quebrar, né? Porque o contrapiso tá pronto para pôr o piso. E tô preocupada. Mas veremos, né? Cenas dos próximos capítulos eu volto para contar para vocês o que aconteceu. Ó, gente, tintas. Vocês lembram que eu deixei uma chamada de que a gente ia ter pintura, né? Não conseguimos, porque uma coisa depende da outra. E enquanto não terminar a parte lá de baixo, que é a que eu vou mostrar na parte 2 do vídeo, a gente não consegue iniciar a pintura. Então, meus amados, esse material vai ficar aqui, ó. Aqui tem eu sei que tem um plástico dentro, mas vou pedir pro Manuel tirar daqui. Porque aqui tem um plástico. Ele, ó, é dentro do plástico, mas é melhor tirar, né? Do que ficar aqui onde chove. Tá vendo aqui a marca de chuva? Choveu muito na sexta-feira. E aí aqui é o corredor lateral, também fizeram o contrapiso, e aí eu tinha mostrado em algum vídeo que eu pedi pra deixar esse rasguinho aqui pra fazer uma jardineirinha, né, uma floreirinha. Aí eles deixaram sem o contrapiso e transferiram os ralos que era daqui, transferiram os buracos, porque se a gente notar,
Ainda não tem cano lá dentro. Mas já transferiram aqui pra gente, então a gente até nem vai pôr a arandela aqui, a gente vai acabar pondo a iluminação aqui embaixo. Então esse é o fim da parte 1 do tour pela essa casa. E qual é a expectativa? A expectativa é que a gente consiga ainda esse mês colocar o forro, né, daqui, para ele terminar toda a parte de gesso aqui da parte de baixo, pra gente entrar com a pintura e com a pintura do forro do teto e com a pintura das paredes. E também o Manuel precisa descer a elétrica pra cá, né? E essa é a expectativa, então. O cara não veio terminar o serviço, né? Porque a gente tem que comprar o material e então a gente ainda não comprou. Assim que a gente comprar, ele falou que vem. Não perca a parte 2, que eu vou fazer a gravação lá de fora. E eu já vou falar que vai ser na semana que vem, porque o Manuel tá terminando a limpeza lá, que eu tinha mostrado nos stories de ontem. Ele tá terminando a limpeza e eu não quero mostrar com aquela bagunça lá embaixo. Eu quero mostrar a obra e não a bagunça, para não perder o foco. Então fiquem ligadinhos, semana que vem eu volto, faço outro tour para vocês e deixa aí nos comentários o que vocês acharam das dicas e que pé que tá a obra de vocês. Vocês estão curtindo esse mood mais educativo?